Derry, how are you? Hello, brother. Good to see you. Vamos parar por aí, Derry. Meu inglês não é bom, não. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Derry, que alegria enorme, viu? Ter você em uma de nossas lives. Né? Maravilhoso demais. A gente tem acompanhado já há um bom tempo tudo isso que o Senhor tem feito através da sua vida, através da irmã Edma, que é uma bênção, também através da sua família, né? E é bom demais saber que, embora você esteja em Aracaju, não é? Nós estamos tão próximos e é possível recebermos da unção poderosa do Senhor que está sobre a sua vida. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, Derry. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, né? Eu sei que a primeira vez que a gente tentou não deu certo, mas a segunda vez, graças a Deus, está dando certo e é uma honra para mim, né? Você é um amigo, você é uma pessoa maravilhosa e eu tenho certeza que a gente vai poder edificar o povo com essa live, que é o nosso objetivo, né? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Realmente, Derry, esse é o nosso objetivo. Tem um povo poderoso. Você conhece a cidade de Guarapari, Derry? Não conheço. Eu conheço Vitória e Vila Velha, né? Bom, já tem um povo do Verbo da Vida de Vila Velha presente aqui conosco, bem como o povo da sede, né? Que é Vitória. Você já esteve aqui, então você até pregou em Vitória, né? Sim, um abraço para todos vocês, né, que estão conectados. Saudade também, uma terra maravilhosa, né? Amei o meu tempo lá. Já estive mais de uma vez em Vitória, né? Então, foi maravilhoso. E não posso viajar na quarentena, né? Mas depois, quem sabe? É isso aí. Deixa eu te falar, aqui no estado do Espírito Santo, a obra está avançando, como no Brasil e no mundo inteiro. Né? Pastor Jorge tem falado uma frase, e eu acabei pegando para mim também. O diabo tentou apagar o fogo da igreja, só que ao invés de jogar água, jogou álcool 70, né? E o fogo avançou muito mais. Sim. É verdade? Isso é maravilhoso. E de fato... E na quarentena é que joga álcool 70 mesmo, viu? Exatamente, exatamente. E de fato, 2020... Ontem ainda eu preguei numa igreja Assembleia de Deus, aqui na Grande Vitória, e eu pregando lá, Deus me deu uma palavra, né? O ano de 2020 não acabou. E nós recebemos uma palavra que é o ano do dobro. É tempo de avanço, é tempo de crescimento, estamos sendo esticados e a obra está crescendo, está avançando, nós estamos avançando. Não é isso? Acredito que com você também tem acontecido isso, não é isso, Derry? Sim, é porque eu acredito que a gente está evoluindo e expandindo em áreas onde nós estávamos estagnados. Então, aonde a gente já alcançou o crescimento, esse caminho a gente já conhecia. Mas esse outro caminho era desconhecido para muitos de nós. E agora a gente está se expandindo, vamos dizer, com mais equilíbrio e com uma abrangência maior também, né? Essa área digital, hoje em dia, sinceramente, não tem volta. Eu estava fazendo durante essa quarentena uma faxina aqui em casa, organizando aquelas gavetas, assim, que acumulam. Eu tinha coisas, assim, de mais de uma década acumuladas, né? Quase 20 anos de coisa. Aí eu fui vasculhando tudo. Eu tinha fita cassete, tá? CDs, DVDs, ou seja, à medida que o tempo vai passando, houve uma evolução, né? E eu tinha muitas fitas cassetes. Eu ainda tenho algumas que Edma não permitiu que eu jogasse fora, né? Mas você não tem um tocador, não. Tocador de fita você não tem, não. O tocador eu não tenho. Toca CD eu tenho, né? Mas toca fita cassete não tenho. Inclusive, VHS ainda tenho, né? Algumas coisas dessa. Aí o que é que a gente vê? A gente vê que já era, tá? A época da fita cassete, VHS já era há muito tempo. E nós precisamos acompanhar a evolução da tecnologia. E eu creio que essa quarentena
foi um empurrão para todos nós, pastores, especialmente nós que saímos um pouquinho da juventude, para que a gente possa levar a sério e juntar isso à nossa munição espiritual. Então, eu creio que houve crescimento, sim, e que o diabo se cuide, porque a gente tá que tá. Amém, amém. Aqui eu quero fazer menção aqui, pastor Jorge entrou agora há pouco na live. Pastor Jorge, que alegria o senhor aqui. Nós te amamos, viu? Eu te amo muito, meu pai, meu mentor, meu treinador, meu líder. É uma bênção. Sempre presente conosco aqui. Pastor Jorge acabou de Amém. entrar. Ele é treinador em muitas coisas, né? Espiritual, físico, emocional. É uma bênção, pastor Jorge. Eu conheço ele, inclusive, há muitos anos. Muito bom. Você deu aula na primeira turma do Rema aqui no Estado do Espírito Santo, não foi? Na verdade, o Rema iria começar, e se eu não me engano, o pastor Jorge pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que eu dei a primeira aula demonstrativa antes de inaugurar o Rema em Vitória. E pastor Jorge estava nessa classe. E assim, você via nos olhos dele, ele sugando a palavra, e como o crescimento dele e a evolução dele foi super rápido, né? Você vê que Deus, ele é como aqueles carros Ferrari, né? Aqueles carros bem potentes, que vai de 0 a 100 bem rapidinho, né? Então, a vida espiritual dele e ministerial foi mais ou menos assim. O detalhe é que esses carros de alta performance e grande qualidade, eles vão de 0 a 100 na velocidade muito rápida, chega lá rápido, em um tempo muito rápido, e conseguem se manter. O maravilhoso de pastor Jorge, dentre tantas outras coisas, é isso, é não afrouxar, não relaxar. Pastor Jorge, ele realmente vai... Quem está com o pastor Jorge hoje, daqui a 6 meses, a evolução dele é enorme. E a gente tem que estar agarrado com ele para poder acompanhar esse avanço, esse crescimento. E é o que tem acontecido no Estado do Espírito Santo. A obra tem crescido muito. Hoje nós somos 3 remas aqui no Espírito Santo, né? Tem a sede em Vitória. Inclusive, Mamalu entrou agora há pouco, que é a diretora do Rema na sede em Vitória. Lucimar, nós te amamos. Uma alegria também, sempre apoiando. Né? Então, assim, tem a sede, tem São Mateus, pastor Renan e irmã Romana. Romana é diretora do Rema em São Mateus. E Mimoso do Sul, que é o pastor Vando e a irmã Alessandra, que é minha irmã, né, também, de sangue, Alessandra Favoreto, que é diretora lá em Mimoso do Sul. Já somos 3 remas e a obra já está em Domingos Martins, em Vila Velha, em Guarapari, como eu já falei, né? Na sede em Vitória, em Mimoso do Sul e São Mateus. Estamos expandindo, estamos avançando. Brevemente vai ter rema em Guarapari, viu? Também. Amém. Eu não lembro o lugar onde foi, mas eu fiz um encontro de casais com minha esposa em um lugar lindo e maravilhoso, né? Eu sei que foi no estado do Espírito Santo, eu não lembro o nome. E, inclusive, tinha várias pessoas, não somente da sede, mas de outras cidades também, nessas que você comentou. Aí foi muito bom porque eu pude estar presente com muitos representantes de vários lugares lá. Foi muito bom. Foi Pedra Azul, é a região do pastor Leandro e da Jaque. Pastor Leandro, inclusive, é seu irmão gêmeo, né? É isso mesmo. É verdade. Ele está presente aqui na live, pastor Leandro. Um beijão. Eu fico até na dúvida. Tem hora que eu olho rapidinho e penso até que é ele. Né? Sim. A versão brasileira, né? Segunda-feira nós tivemos uma live maravilhosa. Foi com o pastor Leandro, inclusive. Bispo Guto entrou, nosso apóstolo entrou. E assim que ele entrou, ele falou, eu, hein? É Derry que está na live? Segunda-feira foi. Pois é. Graças a Deus, a gente compartilha dessa mesma beleza, né? Eu rolei a bola, deixei preparado para você poder falar essa, né? Foi desse jeito. Deus foi muito bom com a gente. Maravilha, maravilha. Mas Derry, eu queria indicar 2 livros antes da gente dar sequência. Posso fazer isso? Claro. Então, a live é sua, você é quem manda. Amém, mas eu estou ávido por receber da unção
que está sobre a sua vida e sei bem que todo o povo que está presente aqui também está querendo muito receber da unção que está sobre a sua vida. Vai ser maravilhoso. Amém. Já está sendo. Esse livro aqui, que é o campeão de indicações das lives, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja, de Kate McVeigh, um livro fantástico. Você lê rapidinho, uma leitura muito, muito agradável, muito fácil de fazer e um livro extremamente profundo, com grande carga de conhecimento. Muito bom esse livro aqui. Né? Um outro livro, esse foi o apóstolo Guto que indicou para a gente, e eu estou lendo ele, já estou aqui na página 80, mais ou menos, livro fantástico, é Como Manter a Cabeça no Lugar Neste Mundo Louco. Rick Renner aborda aqui algumas coisas que acabaram acontecendo de inversões de valores no meio de, não dessa pandemia que o povo tem falado a respeito de coronavírus, nada disso não, mas de uma pandemia de troca de valores, de pastores e líderes crentes, independente de ser pastores ou líderes, que acabam negociando a visão, negociando valores. A Bíblia continua sendo a Bíblia, o que está escrito continua no prazo de validade, nós não podemos nos desviar ou negociar esses valores. Esse livro fala muito sobre isso. Amém? Glória. Você já leu esses dois livros? Não, mas eu conheço Kate McVeigh como sendo uma formada do Rhema lá nos Estados Unidos, porque eu me formei também em 96 do Rhema. Ela se formou um pouco antes disso, se eu não me engano. A gente não chegou a se conhecer pessoalmente, mas a gente acaba ouvindo falar de muita gente por ter estudado na mesma escola, né? E esse livro, especificamente do Rick Renner, ainda não peguei, mas todo mundo com quem eu já conversei, tanto de vários países, dizem que o livro arrasa, né? Que é maravilhoso. Eu estou bem ansioso para pegar ele e para ler mesmo. Livro fantástico, fantástico. Tenho gostado muito da leitura. Leitura muito fácil também. Rick Renner escreve... Eu não sei falar Rick Renner como você falou, não, viu? Rick Renner. Mas, enfim... eu tenho que abrasileirar esses nomes, porque tem nomes que eu falo de americanos e quando eu falo na igreja, ninguém sabe quem é a pessoa. Aí quando eu mudo a pronúncia para brasileirar, aí todo mundo, eu sei quem é. É muito engraçado. Um deles é Scott Webb, né? Quando eu falei Scott Webb, ninguém sabia quem é. Eu disse, não, é Scott Webb. Disse, sim, eu sei quem é Scott Webb. Então eu tenho que aprender a falar os nomes americanos errados. Hugo chegou aí, um beijo, Hugo. Hugo tá pedindo pra você falar Atlanta. Atlanta. Como? Atlanta. Não, Daryl, tô falando Atlanta. É exatamente isso. Não. Atlanta. Atlanta, misericórdia. Que é isso aí? E olha quem já isso aí. Lá, hein? Meu Deus do céu. Ó, isso é caipira, né? Que eu sou de uma região com sotaque bem carregado. Então, Atlanta. Então, Daryl, eu queria até aproveitar, quero aproveitar. Primeiro, antes, só fazer uma menção. O pastor Jorge pediu para chamar Jurandir para interpretar. Jurandir, o nome dele no final termina com Y. Então, na verdade, seria Jurandai, né? Alguma coisa assim, mas não tem problema não. Vamos lá. Aqui, deixa eu aproveitar esse gancho aí. Eu quero que você fale um pouquinho de você. Como é que foi que você teve acesso ao Rhema, Kenneth Hagin Ministry, Rhema Bible Church, enfim, Tulsa. Como é que foi? Como é que se deu isso na sua vida, sua caminhada cristã? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, eu nasci de novo com 12 anos de idade, né? E fui batizado com o Espírito Santo com 15. E desse tempo, depois do meu batismo com o Espírito Santo, eu comecei a levar a vida cristã mais a sério. Só que no meu último ano de colégio, eu fiquei um pouco rebeldezinho, né? Querendo mexer com coisas que não devia. Mas foi por bem pouco tempo, porque eu percebia Deus fazendo alguma coisa na minha vida. Só que eu estava muito desnorteado, eu não sabia. Você tem aquela pressão para escolher o seu futuro,
quando você está terminando o colégio, né? Você tem que saber, você vai estudar o quê, você vai ser o quê na vida, e é muita pressão para um adolescente. E eu resolvi me alistar para os fuzileiros americanos. E eu já tinha data para partir para o treinamento. Eu estava com 18 anos de idade, já terminando o colégio. E foi quando uma noite Deus, ele falou comigo muito forte. Ele disse, eu te chamei para o ministério e eu estou te chamando para agir agora. E foi tão forte que eu levantei na cama e eu falei audivelmente para Deus. Eu disse, Senhor, eu aceito. Mas o Senhor tem que fazer duas coisas para mim. Primeiro, tem que me tirar dos fuzileiros, porque eu já me alistei. E segundo, o Senhor tem que me ensinar como ser um ministro, porque eu não sei por onde vai. E depois disso, eu fui comunicar para o meu pastor, que é o meu pastor até hoje, né? O quê? Isso aí faz, puxa, mais de 25 anos, né? E no caso, ele começou a falar comigo sobre o Rhema, porque ele mesmo se formou do Rhema. Eu não sabia o que era Rhema, eu não sabia quem era Kenneth Hagin, eu não sabia de nada, mas eu resolvi ir com 18 anos para estudar no Rhema. Fiquei os 2 anos lá, me formei, sem saber qual era o meu chamado, eu só sabia que eu tinha um, né? Eu recebi um convite de um colega que era filipino para ir fazer uma viagem missionária nas Filipinas por um mês. Então a gente foi. Quando eu estava lá, a gente estava no município pequeno, numa igreja bem pequena, e eu percebi Deus falando comigo para eu ser o pastor daquela igrejinha. Eu com 20 anos, quando Deus falou isso comigo. Então, eu voltei para os Estados Unidos e eu comuniquei para meu pastor, né? Eu disse, olha, Deus falou isso comigo. Ele disse, então, eu quero te ajudar. E eu fiz uma carta para todos os colegas e amigos que eu fiz no Rhema, dizendo o que eu pretendi fazer. E alguns deles quiseram ofertar na minha vida. E foi com a fé e a coragem e essas promessas de ajuda que eu parti com 2 caixas. Eu não tinha nem mala. Eu coloquei todos os meus pertences em 2 caixas e eu fui me embora para as Filipinas. Eu nem sabia se alguém iria estar lá para me buscar no aeroporto. Mas graças a Deus tinha alguém. E quando eu cheguei, eu assumi. Aquela igrejinha só tinha 15 pessoas. Ficava dentro de uma casa, né? E eu fiquei 1 ano lá. E depois de 1 ano, eu acho que eram mais ou menos 21 pessoas. Mas eu deixei um casal. O que é lindo, né, nessa história é que eu deixei um casal nacional à frente da igreja. E esse casal está à frente da igreja até hoje. Foi a única igreja em todo o município para ter prédio próprio. Eles têm uma escola cristã. Eles cresceram bastante depois que eu parti, que eu acho que isso é um ponto muito importante para as pessoas, porque eu, pessoalmente, fiquei super frustrado, porque imagina, você chega num lugar que tem 15 pessoas, você fica 1 ano, vai embora e só tem 21. Eu estava arrasado, eu me senti um fracasso, me senti derrotado, mas sabe uma coisa que Jesus disse? Ele falou, eu vos chamei e vos designei para produzir fruto e para que esse fruto permaneça. E sabe, esses anos todos se passaram, certo? Mais de 25 anos, bem, quase 25 anos. E o fruto permaneceu. E às vezes a gente quer que a multiplicação maior aconteça na nossa mão. Mas sendo na nossa mão ou na mão de outro, o importante é que o fruto se multiplicou e permaneceu. Então, às vezes eu tenho contato com o casal, a gente ouve boas notícias e o tempo todo, mesmo eu estando lá, eu sabia no meu coração que o meu chamado principal era o Brasil. Então, em 98, eu retornei para
no final de 97, eu voltei aos Estados Unidos só para me preparar para vir ao Brasil. E em maio de 98, eu cheguei em Natal. Natal foi a primeira cidade do Brasil que eu estive. E eu fiquei, eu não lembro se foi 2 ou 3 meses. No mínimo 2 e pode ter chegado a 3. Essa parte eu não lembro tão bem. Se eu fosse mulher, eu ia lembrar até os dias. Mas aí foi depois disso que eu fui para Campina Grande e eu conheci Pastor Bud e Mama Jan. E a partir... Já ouviu a expressão amor à primeira vista? Já então, espiritualmente, foi desse jeito, como foi com muitos outros, né? E eu senti uma conexão divina entre nós, e eu faço parte do Ministério Verbo da Vida desde então. Ele, Pastor Bud, ele me acolheu junto com Mama Jan, eu morei na casa deles, eu fui ordenado bem novinho por eles. Quando eu assumi a igreja Verbo da Vida em Aracaju, foi por causa deles, debaixo da benção deles. Depois, quem me colocou como supervisor foi eles, né? Então, foi um mentor na minha vida, um pai espiritual mesmo. E a gente, hoje, pastor, a gente está há 20 anos à frente da Igreja Verbo da Vida em Aracaju. E da nossa igreja foi interessante porque, às vezes, no ministério, a gente vê pessoas forçando a barra, né? Querendo fazer a coisa acontecer. Mas a única coisa que eu sempre queria fazer era obedecer a Deus. Eu só queria saber mesmo o que Ele queria que eu fizesse e eu queria fazer aquilo com interesse de coração. Então, uma coisa que ficou clara para mim foi pastorear em Verbo da Vida em Aracaju. Então, eu vim fazer isso. Agora, sem que eu tentasse, da nossa igreja já saíram várias outras igrejas e remas. A gente tem em Sergipe, todas as obras em Sergipe saíram da nossa sede. A gente tem obras na Bahia, algumas pessoas talvez não saibam, mas Salvador, o pastor Raimundo e Vânia, eles eram nossos pastores auxiliares durante 4 anos em Aracaju, e tem outras obras também na Bahia. A Argentina tem 2 obras hoje, em Buenos Aires e Rosário, saíram também de nós. E o que é interessante para mim nisso tudo, a gente tem missionários lá, o pastor do Verbo da Vida Angola, da nossa igreja de Aracaju, Bianca, que está lá no Canadá, ela foi ovelha nossa em Aracaju, foi líder de missões da nossa igreja. Então, assim, tudo isso, o que eu acho lindo é que isso foi acontecendo, né? Eu só procurei ser obediente em Aracaju e Deus fez sair essas obras maravilhosas, essas pessoas ungidas e foi expandindo. Eu lembro muito daquela passagem quando o apóstolo Paulo disse: eu plantei e Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E se a gente focar em plantar e regar, então Deus ele se encarrega de fazer o resto. Amém, amém, amém. Meu Deus. Apóstolo Guto acabou de entrar aí agora há pouco e disse 2 pastores, 2 pastores top e fez menção a ele. Esse Gary é outro nível, é verdade, é outro nível. Ele que é outro nível. Nosso ministério é maravilhoso mesmo. Ele fez uma live, ele e Suelen fizeram uma live comigo e com Edma na segunda-feira. Eu estou trocando os dias. Eu acho que foi essa segunda, se eu não me engano, sim. E foi maravilhosa. Olha, foi tremendo. Live você tá, é isso mesmo, você que me comentou. Eu estava presente lá, live top. E eu estou mais tranquilo agora, porque eu não sou bom no grego cearense, né? Eu não sou bom. O apóstolo Guto sabe do que eu estou falando. Agora você vai falar algumas palavras aí,
né? E ele vai poder traduzir. Ele tem feito isso nas lives. Não é isso, apóstolo? Beijão, nós te amamos. Maravilha. Mas, Derry, então já são 20 anos pastoreando a igreja de Aracaju. A igreja está com 23 anos, não é isso? Olha, eu sempre tenho dificuldade de lembrar de Supertão assim. Eu tenho que voltar a falar com a secretária para ela me dar os cálculos. Mas eu acho que em agosto a gente vai estar no 24º ano, por aí. Eu acho que é isso. Eu estava acompanhando. E acompanhando... Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, porque o pastor antes de mim, ele estava há 3 anos e meio. Se eu tenho 20, então a gente está chegando no 24º. É isso mesmo. Gente, calma aí. 20 anos de Aracaju. Derry não tem 20 anos de idade, não, né? Tá tranquilo. Mas, multiplique por 2 e aumenta alguma coisa. Tô brincando. Derry, eu estava ouvindo uma ministração que você pregou na sua igreja em janeiro, dia 19 de janeiro, sobre a igreja indispensável. Indispensável. Igreja indispensável. Meu Deus, que ministração é aquela. E vem muito a calhar com esse tempo. Lá você aborda as questões das mídias sociais, aborda a estrutura que a tua igreja tem, inclusive o Gênesis, né, que é um aplicativo, né, que vocês têm em Vitória, aqui no estado. Nós temos o Verbo Church, que é muito similar também. E você estava abordando a questão das mídias sociais. E um tempo como esse, acredito que se você fosse pregar aquilo de novo, você pregaria um pouco diferente. Não, assim, os princípios são os mesmos, mas abordando. Por quê? Hoje eu tenho falado sobre isso. Toda semana nós temos conferência de ministro. Essa live de hoje aqui é uma conferência de ministro, né? O convidado é Derry Ray. Meu Deus, é maravilhoso. Semana passada nós tivemos pastor Leandro, apóstolo Guto, já tivemos pastor Jorge, enfim, Carlos Júnior, enfim, só lives. Se você entrar agora na live, no Instagram, sair daqui, deve estar acontecendo 4, 5 lives. Pastor Eliezer está fazendo uma. Toda semana tem conferência de ministro. Não tem motivo para a pessoa não se alimentar, para o crente não estar cheio, não se alimentar durante esse tempo. Eu acho que a abordagem para esse tempo seria muito voltado nesse sentido, né? Aquela abordagem foi frequentar a igreja, congregar. E hoje seria estar presente nas lives. Não seria algo mais ou menos assim, Derry? Então, em parte, porque eu acho que aquela ministração, inclusive, é como se fosse, na minha opinião, profética para um tempo mais na frente. Por quê? Porque essa quarentena, ela vai terminar. E quando ela terminar, a vida vai, aos poucos, voltando ao normal. E o que não pode acontecer é que as pessoas ficarem tão alegres com as lives e com os cultos online, que elas ficam só naquilo, né? Graças a Deus, eu diria para você que a live e o culto online é como se fosse uma sobremesa, né? Mas você não pode deixar de comer a refeição. Então, não podemos substituir a igreja local, o frequentar, o congregar, por causa de tudo que está envolvido dentro disso. Lives e cultos online são excelentes, edificam a nossa fé, mas elas não nos suprem em todas as áreas como o congregar nos supre. Então, é por isso que é algo indispensável. E a minha oração, graças a Deus, tem algumas pesquisas que pessoas têm feito, que qual é a primeira coisa que você quer fazer depois de acabar a quarentena. E uma grande porcentagem das pessoas respondem, eu quero voltar para a igreja, eu quero ir para a igreja. Então, isso é excelente. E a gente quer mesmo que isso aconteça e que as nossas igrejas se encham cada vez mais, né? Porque o que acontece dentro de uma igreja local é poder de Deus, né? E sabe, existe um incubador, né? Você pode colocar pintinhos, né, dentro de um incubador
e aí ele acelera o seu processo de crescimento. E a igreja local tem esse efeito, né? Quando a gente é frequente, né, e consistente nos cultos, então, consequentemente, nosso crescimento, ele também acelera. E tem muitas coisas que qualquer pessoa que queira saber mais, inclusive no nosso canal no YouTube, na Igreja Verbo da Vida Aracaju, eles podem acessar essa ministração que é chamada Igreja Indispensável para saber mais a respeito da importância disso. Você abordou até uma segunda pergunta que eu ia fazer. Agora há pouco eu estava falando a respeito da administração que foi feita lá, e a segunda era relacionado ao costume. A igreja não fica tão acostumada com live por conta das recomendações governamentais, de não aglomerar, isso, aquilo, outro, e perder a importância do congregar. Tem uma frase que você falou nessa administração, você falou a respeito da comunhão com Deus. E alguém pode dizer bem assim, não, mas eu posso ter comunhão com Deus. Bispo Guto, nosso apóstolo, incubadora vem do grego cearense e quer dizer um troço que esquenta os pintinhos. É exatamente isso. É o que eu quis dizer, na verdade. Agora está mais tranquilo que ele está presente, é mais fácil para mim, tá vendo? É verdade. Porque o meu português é muito, muito sofisticado, e se a gente não tivesse ele, aí a gente ia estar complicado. Então, mas a segunda coisa que eu ia abordar era exatamente essa, da igreja não ficar tão acostumada ou acomodada. E você relatou, pastor Dério, naquela administração, que a respeito da comunhão com Deus, ok, mas e a comunhão com os seus irmãos? Que também é bíblico. Quando você falou isso, foi algo fantástico. Eu queria que você abordasse um pouquinho, falando a respeito da comunhão com os irmãos. Por quê? Porque nós sabemos que isso já está acabando, é logo ali. Apóstolo Guto, na live que fizemos na semana passada, sexta-feira da semana passada, ele abordou algo, falando assim, se Bode estivesse aqui, ele ia olhar isso que está acontecendo e ele ia falar que era uma gripezinha. Sabe? Exatamente diminuindo a importância e os feitos de Satanás nesse sentido. Isso vai acabar, isso é logo ali. E quando acabar, a igreja tem que estar ávida por voltar a congregar. Eu creio em igrejas lotadas, porque tem sido um tempo de crescimento, tem sido um tempo de avanço, e o extremo da acomodação ou desinteresse, glória a Deus que o nosso povo não sofre, não sofrerá disso, é o pessoal perder a oportunidade de se alimentar em lives como essa. Pastor Jorge ainda hoje lançou uma orientação no grupo da igreja, falando para o povo estar se alimentando. Eu sei que a internet tem muita coisa, mas o povo de Deus, os ministros tomaram a internet. Hoje tem sido maravilhoso. Eu sei que quem te segue acompanha você em várias lives, o apóstolo Guto em várias lives, pastor Jorge em várias lives. Logo depois dessa live de hoje, vai ter uma live entre pastor Renan e pastor Honório, lá do Chile. Ou seja, o tempo inteiro tem alimento do bom, para que nós possamos nos alimentar. Mas nós não podemos ficar acomodados com esse tempo e deixar de congregar. Você acabou já abordando isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, dessa importância de voltarmos cheios para poder inflamar ainda mais a igreja, gerar crescimento, cumprir o nosso papel no corpo. Então, assim, nos Estados Unidos, de onde eu sou, em Virgínia, a gente tem 4 estações definidas, né? Então, quando é verão, é quente demais. E quando é inverno, é frio demais. Chega até a nevar. E a gente tem que ter a sensibilidade. Na verdade, ninguém precisa lhe ensinar. Quando entrar na estação de inverno, você coloca um casaco automaticamente, porque você quer se proteger do frio. E quando chegar o verão, então você coloca automaticamente uma roupa mais leve. Você se adapta, se ajusta com a estação que você está vivendo. Eu creio que espiritualmente existem estações também. Nós estamos numa estação diferente e nós estamos nos adaptando a esta estação. Como é que a gente está fazendo isso? Através de lives, através de cultos online, né? Então a gente está
preenchendo lacunas, a gente está suprindo necessidades por meio do uso da tecnologia, né? Por quê? Porque a questão do congregar, para nós, não é opcional, né? Devido a essa situação, a gente não tem esse luxo. Então, eu creio, sem dúvida alguma, que lá em Hebreus, quando o autor disse para não deixar de congregar, ele não falou em meio a uma pandemia, né? Não estava nem numa quarentena nessa época, né? E se fosse, eu te garanto que ele teria dito, assim que acabar a quarentena, não deixe de congregar, né? Mas a realidade é que esta é a estação de hoje, mas essa estação tem prazo de validade, né? As coisas vão voltar. Eu não creio que quando terminar a quarentena, que tudo vai voltar ao normal rapidamente. Eu creio que vai ser um processo, paulatinamente, né? As coisas vão voltando, né? Até porque vai ter pessoas no que se chama grupo de risco, que mesmo liberando, não vão estar muito, vamos dizer, à vontade, né? Para voltar a congregar de imediato. A questão de crianças, alguns pais que, de repente, não querem levar suas crianças ainda, querem deixar mais um tempinho passar. Então, aí você sente falta tanto da criança como também dos pais da criança, né? Ou seja, é um processo que nós vamos estar enfrentando, mas é uma volta que está certa, e quando a gente voltar, então a gente precisa estar tendo essa comunhão, porque é uma desculpa que eu tenho ouvido várias vezes. Eu tenho certeza que você e as pessoas, inclusive ligadas nessa live, já ouviram também de pessoas que são crentes, mas não frequentam a igreja, nem têm muito interesse nisso. Elas dizem, mas eu não preciso frequentar uma igreja para ter comunhão com Deus. Isso é verdade, mas você, sem frequentar a igreja, não pode ter a comunhão com os irmãos. Deus, ele nos dá dons também. E esses dons, ele não nos dá para acumular para nós mesmos. De fato, todo dom de Deus que ele nos dá não é para nós, é para outras pessoas. Amém. A importância da igreja local, uma das coisas, é para que eu e você possamos estar usando os nossos dons também. Muitas pessoas têm na ótica de estar só indo para a igreja para receber. Mas não é só para receber. Deus, de repente, queira te usar para profetizar na vida de alguém, para orar por uma pessoa que está enferma, para dar uma palavra de incentivo para alguém que acabou de perder um parente. Há tantas maneiras que Deus quer nos usar. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus. Amém. Eu quero lhe dizer que toda a graça de Deus não está sobre minha vida como pastor. Mas graças a Deus que tem muitas outras pessoas que congregam na nossa igreja, que tem a sua graça particular, a tua unção específica, e quando a gente se junta, aí sim, nós temos uma abundância de graça, nós temos uma unção que possa atingir muitas áreas. E sabe, tem uma outra coisa que é importante também. A Bíblia fala sobre o dízimo, né? E isso é um princípio bíblico, e normalmente quem não está congregando não se sente na responsabilidade de dizimar, porque se eu não estou associado a uma igreja, então por que eu vou dar o dízimo? Como se isso fosse uma isenção, né? E na verdade, esse princípio se aplica a todo e qualquer filho de Deus, porque esse recurso foi designado por Deus
para que a sua obra pudesse continuar tocando e expandindo, porque, queira ou não, dinheiro é algo importante para a expansão do reino de Deus. Uma outra coisa, além do fato de a gente ver na Bíblia vários exemplos, se você olha para Jesus, a Bíblia diz que ele ia na sinagoga como era o seu costume. Espera aí. Agora, se Jesus frequentava a igreja, era o costume dele estar na igreja, aí alguém quer me dizer que é mais espiritual do que Jesus, que não precisa. Será que Jesus não tinha comunhão com o Pai? Claro, mais do que qualquer pessoa no universo. Porém, ele mesmo assim congregava. Você vê os apóstolos, os discípulos. Em Atos, você vê que a Bíblia diz que os discípulos continuavam na comunhão, né? Nas orações, do partir do pão, mas na comunhão. Era uma coisa contínua entre eles. E uma outra coisa importante nesse aspecto da comunhão, que você não pode pegar de uma live, é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele disse, olha, você tem muitos mestres, mas você tem poucos pais. Sabe, na igreja local, nós temos o nosso pai espiritual. É importante que todo mundo tenha o seu próprio pastor, o seu pai espiritual, como a Bíblia diz, o seu guia, né? Que possa lhe orientar como pai e filho, como o apóstolo Paulo fez com Timóteo, e que possa até te corrigir quando for necessário. Eu fico um pouco pé atrás desses ministros que começam a ganhar fama e começam a ganhar conhecimento e ter muitos convites, vão saindo por aí, e você pergunta, quem é seu pastor? Ah, eu não tenho não, eu tenho ministério próprio. Pois nunca devemos crescer tanto que nós deixamos de ter alguém sobre nós, a quem nós estamos submissos. Como eu falei para você, o meu pastor Gary Hoffman, ele lá nos Estados Unidos, ele é meu pastor já está chegando próximo a 30 anos, na verdade, mais de 25 anos, e eu amo, e eu abro meu coração para ele falar para mim coisas que ele acha que eu preciso melhorar, mudar. Eu gosto de elogios, mas eu também quero receber dele qualquer correção. Tem o apóstolo Guto, que está nessa live, que eu considero o meu líder espiritual, e eu considero muito o que ele tem a dizer. Tem coisas, medidas, às vezes, que eu não tomo sem primeiro falar com ele, né? Porque a palavra dele, para mim, é muito importante. Então, esses são diversos aspectos que mostram a importância do congregar. É por isso que quando acabar a quarentena, que as lives continuem, que os cultos online continuem, mas que ninguém deixe de congregar, porque a igreja, de fato, é indispensável. Meu Deus, que fantástico, hein? Eu me recordo, eu já disse isso algumas vezes em algumas lives, quando o apóstolo Guto me deu aula na escola de ministros em 2013, inclusive você também foi meu professor em 2013, lá em BH, né? Mas o apóstolo Guto, ele disse algo fantástico, guardado no meu coração, e sempre me recordo disso. Se você está em um lugar onde não tem ninguém que possa apontar o dedo para você e lhe corrigir onde você está errando, saia daí correndo, você está num lugar de extremo perigo. Né? O próprio Tiago disse a respeito disso, de paternidade: se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Né? Então, você abordou algo fantástico. Louvo a Deus pela vida dos meus pais, pastor Jorge e Mamalu, que estão presentes aqui na live. Mais uma vez, não canso de falar. Te amo muito. Eu amo muito vocês. É maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Bispo Guto falou uma coisa aqui, pediu para você contar a história do cabo de guerra com Bud. Que história é essa, Débora? Ai. Então, nós estávamos, na verdade, eu tinha pouco tempo que eu estava pastoreando em Aracaju,
e nós fizemos um acampamento de jovens. Na verdade, eu acredito que naquele tempo era acampamento de quem viesse, né? Porque quando a igreja é menor, a gente não faz tanta restrição, né? Então, quem viesse estava bem-vindo. E aí tinha a parte da recreação, e era guerra de... Como é que chama? Cabo de guerra. Eu esqueci. Cabo de guerra. E aconteceu que o apóstolo Guto e o apóstolo Bud estavam lá, né? Nesse acampamento, por incrível que pareça. Aí entraram, eu fiquei até surpreso, né? Que o pastor Bud iria querer fazer isso, mas ele pegou e muito forte, né? Só que começaram a puxar ele e o time dele, né? Porque ele tinha outras pessoas. E teve uma hora que ele caiu. Ele se escorregou e caiu. E quando ele caiu, ele ficou bravo. E aí ele pegou, né? Como é que chama? Enroscou? A corda, assim? Enroscou. Enroscou a corda no braço, pegou e com toda a força ele puxou. Parecia que ele estava puxando sozinho. Aí todo o outro time caiu e eles acabaram ganhando. Então, assim, pastor Bud ele não era somente forte na sua personalidade, ele era forte mesmo, fisicamente. Era impressionante. E como é que foi esse tempo que você morou com ele, Del? Nós temos pouco tempo ainda, mas se você puder sintetizar aí, resumir, como é que foi o tempo que você morou com ele? Olha, o tempo foi maravilhoso, né? Porque eu pude conhecer um lado do pastor Bud que muita gente que não era tão próximo talvez conseguiu identificar. Porque ele tinha o perfil de ser durão, né? Ele colocava algumas colocações que eram bem fortes, só que ele tinha um lado muito gentil, né? Ele era uma pessoa super sensível, ele amava pessoas e ele vibrava quando pessoas avançavam. Quando ele vinha, né, alguém prosperando, algum testemunho, ele dava aquela risada, a alegria dele era ver as pessoas evoluindo e crescendo, e eu lembro muitas vezes simplesmente sentado com ele. E outra coisa do pastor Bud é que ele era simples. Cara, a autoridade que ele tinha era muito grande, a responsabilidade espiritual enorme, mas era uma das pessoas mais simples que você iria conhecer na sua vida. Você nunca via isso chegando na sua cabeça, o nariz empenado, super simples. A gente cansava de sentar lado a lado, assistindo luta, seriados, né, tipo CSI, né, esses programas que ele gostava, e batendo papo, tomando tererê, que ele gostava muito. Agora, uma coisa que naquela época ele não tinha problema alimentar. E eu vou lhe dizer para você uma coisa. Ele tinha 2 hobbies muito fortes. Não, 3. Ele amava plantas, ele amava pescar e ele amava comer. Aí, se você gostasse de qualquer uma dessas 3 coisas, então você iria ficar bem assim com ele, né? Então, assim, a experiência foi maravilhosa. Inclusive, depois de eu casar, eu e minha esposa também retornamos e moramos junto com ele como casal durante um certo tempo. Alguns meses, antes de assumir a igreja em Aracaju. E mesmo ele sendo tão legal assim, você fechou o porta-mala na cabeça dele? Como é que foi isso? Eu acho que enquanto o apóstolo Guto estiver nas minhas lives, em todas elas eu vou ter que contar essa história. Essa acho que foi o Hugo que pediu até. Ah, foi Hugo? Mesma coisa, é farinha do mesmo saco, são irmãos, né? Então, naquela época eu tinha uma Meriva e eu já estava morando em Aracaju e ele veio para fazer um evento aqui na cidade. E aquela Meriva, a parte de trás abre para cima, né? Abre e fecha assim na vertical.
E a gente tinha comprado algumas coisas e eu tinha tirado o que eu tinha que pegar. E ele ainda estava pegando coisas, eu não sei, até hoje, eu não sei o que passou na minha cabeça. Eu acho que foi um demônio que me cegou na hora, alguma coisa. Mas eu peguei na porta-mala e eu fechei com tudo, viu? Com força total. Bateu de cheio na cabeça dele e Pastor Bud era forte. Eu vi os joelhos dele fazendo assim. Por pouco ele não caiu. Eu pensei que tinha matado, mas foi muito forte. E fez um barulho bem alto. Aí eu disse, vixe, eu já matei Pastor Bud. Eu estava super apreensivo. Eu não sabia como iria ser a reação. Eu pensei que ele iria me matar, né? Mas, graças a Deus, ele foi misericordioso. Tanto é que eu estou na Verbo da Vida até hoje, né? Pela graça de Deus. Mas passou pelo menos uma disciplina, passou não? Quase. Agora aqui, nós temos alguns minutos ainda. Eu queria que você relembrasse a história do Daniel Lucas no seu quarto com a escova de dente. Como é que foi mesmo a história? Você lembra que você teve aqui? Então, antes de você contar essa história se deu exatamente em Guarapari. Eu perguntei no começo se você conhecia Guarapari. Você já esteve em Guarapari, não é? Essa cidade maravilhosa. Fui destacado pelos nossos líderes aqui, pastor Jorge Mamalu, para estar pastoreando em Guarapari. Uma grande igreja, o povo de Guarapari está presente, povo maravilhoso que te ama muito, Dério, viu? E nós queremos saber dessa história aí de novo. Fala pra gente, como é que foi essa história do Daniel Lucas? Hein? Então, esse é o filho do pastor Jorge, né? Que eu estava... Eu acho que aquilo era um acampamento, não era? Era algum evento. Eu estou misturando os eventos. Você teve dois eventos aqui. Um foi do Casados, que foi em Pedra Azul, que é a terra de pastor Leandro e Jaque. Pronto, esse foi outro momento. E Guarapari, que é onde eu pastoreio junto com Roberta e minha família lá, que foi a conferência de verão. Foi fantástico também. Pronto, exatamente. Então, nessa conferência a gente tinha nossos quartos, né? Que a gente estava num local fazendo o evento e eu me despedi de pastor Jorge, eu disse que eu iria para o quarto já descansar, que eu estava ministrando bastante, eu estava cansado. Aí eu deitei lá na cama e eu tinha um quarto só para mim. Aí daqui a pouco o filho dele abre a porta e entra. E eu olho para ele esperando alguma palavra, esperando que de repente o pai dele estava querendo conversar comigo, mas nada. E ele simplesmente entrou de boa e deitou na cama do lado. Aí eu disse, oi Daniel, tudo bem? Ele disse, tudo bem, tio. Aí eu disse, tá, ele não tá falando nada, né? Aí daqui a pouco ele vai lá no banheiro, usa o banheiro e tal. E ele retorna e eu comecei a ficar confuso. Aí finalmente eu vou conversar com o pastor Jorge. Eu disse, pastor Jorge, me diga uma coisa. Assim, não tem problema não, viu? Mas só por curiosidade, Daniel vai dormir comigo hoje à noite? Ele disse, por quê? Eu disse, porque ele está lá no meu quarto, na cama. Ele disse, esse Daniel, ele se confundiu com certeza pensando que era o quarto dele. Aí ele foi lá buscar o filho, o Daniel saiu, ele pensou realmente que era o quarto dele. E aí a gente riu um pouquinho e aí acabou. Aí quando eu vou lá no banheiro para escovar os meus dentes, eu olho para minha escova e tá toda suja de pasta de dente. Daniel pegou a minha escova e escovou os dentes dele. Oh, meu Deus do céu. Aí, meu amigo, foi muita limpeza, viu, naquela escova. Ele fez você Eu não ficar tinha na outro... dúvida. Ele fez você ficar na dúvida se estava no quarto certo, né? Você ficou na dúvida se estava no quarto certo, né? Exato. Ele tinha tanta convicção, de fato, que eu fiquei na dúvida mesmo. Aqui, Dério, e sabe o que é pior? Se essa fosse a primeira vez, já seria ruim.
Mas aconteceu a mesma coisa comigo lá em Campina Grande, quando o pastor Raimundo estava hospedado lá na casa do pastor Buddy, eu também estava, e ele tinha uma escova laranja, e eu tinha uma escova abençoada, era laranja também. Não é que eu me confundi e usei a escova de dente de pastor Raimundo. Quase que eu vomito na hora. Rapaz, é um negócio que não é de Deus, não. Eu não sei que espírito é esse que tem atuado, mas eu já repreendi em nome de Jesus. Aqui, nós chegamos no último minuto da nossa live e eu quero só fazer menção de algumas pessoas, pastor Derry, que é o pastor Renan, em Romana, da Verbo da Vida de São Mateus, pastor Wanda Alessandra, Verbo da Vida de Mozo Sul, Verbo da Vida de Vila Velha, com o pastor Marcos e Aline, pastor Jorge Mamalu, já falei, estou repetindo, né? Professor Alzenora, pastor Leandro e Jaque, o Hugo Emery, nosso apóstolo Guto, pastor Leandro Lima, Verbo Argentina, eita glória, pastor Davi e Miriam, pastor Abraão Pessoa, pastor Raimundo e Ivânia Nascimento, pastor Silvio Chirlene, Raquel Garcia, eita glória, dá um beijo aí, olha, no Tiagão, a gente já está finalizando. E eu quero agradecer muito, pastor Wellington e Débora, eu quero agradecer muito o seu tempo, né? Hoje eu não vou renovar a live, porque vai ter uma live do Rema agora há pouco, não quero atrapalhar ninguém. Eu quero dizer muito obrigado por você ter vindo aqui. Ok, Derry? Amém. Eu agradeço do coração e um beijo para todos vocês que